tudo. Fala galera, beleza? Ô turma, a gente hoje vai começar um assunto bem interessante, que é nada mais do que uma extensão do assunto de hormônios vegetais, tá? Mas é algo muito mais dinâmico, muito mais fluido. Estou falando de, acompanha aqui comigo, movimentos vegetais. Ô poeta, mas eu nunca vi uma planta andando, ainda bem, né? Que bênção que não. Mas você sabe que, mesmo sem mobilidade dessa natureza, elas têm algumas reações a estímulos externos. Né? Por exemplo, você já viu uma planta carnívora se fechando? Você já viu uma planta buscando luz? Né? Algo muito sutil, mas acontece, elas buscam essas variáveis ambientais, sensacional. Então, neste assunto de movimentos vegetais, nós estamos no primeiro deles, que é um dos mais importantes, um dos mais recorrentes em vestibulares, chamado de tropismos. Mais uma palavrinha aí para o nosso dicionário de botânica, hein, galera? Acompanha aqui com o poeta a definição de tropismos. Movimentos orientados em resposta a um estímulo externo direcional. Nossa, mas como falou bonito, como falou, só que eu não entendi nada. O que quer dizer? Quer dizer que eu terei algum tipo de estímulo, luz, gravidade, toque, tá? Algo de natureza externa, mas que vem de algum lugar, não é algo difuso, né? Não é simplesmente iluminar uma planta inteira. Não. Agora eu vou pensar na questão de direção e sentido, ou seja, da onde está vindo este tal estímulo, onde a planta está sendo tocada, como é que funciona essa fonte de estímulo externo, tá? Por que eu estou bem em cima dessa ideia de direcional? Porque aqui você vai ver que direção e sentido vai importar. E na outra categoria, chamadas de nastismos, não, tá? Em nastismos ou nastia, basicamente os estímulos serão difusos, não terão uma direção, não tem uma posição de origem, tá? Não são direcionais, tá? Apesar de parecer complicado, vamos enxergar na prática o que seria isso, o que seria esse tal estímulo direcional, tá? Fototropismo é o tal movimento desencadeado por luz. Tá? E você já viu, né, em vídeos anteriores, sem dúvida, especialmente você que está vindo agora de hormônios, você viu como a luz, em companhia com auxinas, promovem um efeito bem interessante de curvatura em direção à fonte luminosa. Ou seja, da onde a luz está vindo vai fazer total diferença no resultado final após o movimento delicado do vegetal. Tudo bem? Aqui neste caso a luz está neste ponto, certo? E ilumina um lado, ou seja, é um estímulo direcional e permitam-me dizer unilateral, muito mais do que ilumina o outro lado, certo? E você vê, a curvatura está em direção à luz. Imagine que aqui em cima, tá? Eu estou representando o caule, é algo muito simples, e aqui embaixo, também de modo simples, esse esboço representa uma raiz, tá? Por que essa imagem de planta em estado juvenil, genérica, para representar? Porque caule e raiz têm comportamentos distintos quando o assunto é a fonte luminosa, tá? Ao mesmo tempo que o caule procura a luz, a raiz se afasta dela. A gente fala que o caule tem fototropismo positivo, porque está indo na direção da luz. Agora, a raiz tem fototropismo negativo, porque está completamente contra, crescendo em sentido oposto à fonte luminosa, tá? Por isso que, como eu já disse, a palavra estímulo externo direcional aqui faz toda a diferença. A posição onde está a fonte estimuladora, tá? Vamos entender então o que acontece na prática. Você viu que a auxina, ela tende a migrar para o lado escuro, certo? Ela, esse hormônio chamado auxina, tendo o AIA, o ácido indolil acético, como principal representante, tende a fugir da luz. Portanto, o lado iluminado fica sem auxina. O lado
não iluminado, o lado escuro, fica com excessos de auxina. Pode ver que aqui tem você consegue ver no seu vídeo, tem uma sombrinha meio azulada aqui, um contorninho, tá vendo? Que representa a auxina, como a setinha ali mesmo está indicando, tá? Esse excesso de auxina nessa região não iluminada para caule é benéfica para o caule. Então, exatamente aqui, eu terei crescimento por alongamento e alargamento celular. Isso é algo desproporcional em comparação ao lado iluminado, que não está crescendo. E eu tenho, portanto, a reação de curvatura em direção à luz. Nós já vimos isso em auxina, tá? Agora, o mais bizarro é que a mesma auxina que é linda para fazer o caule crescer é trágica para a raiz. Excessos de auxina danificam, prejudicam, atrasam o crescimento radicular, tá? Por isso que é muito importante essa frase. A auxina, ela atua em doses específicas de órgão para órgão. Uma concentração que é linda, que promove muito crescimento para a caule, pode ser absurdamente inibidor para a raiz. Essa distinção é muito importante. Show, turma? Então aqui é justamente o contrário, né? O lado que tem a auxina não está crescendo. Ou seja, só está crescendo o outro lado. O que produz, portanto, essa diferença de curvatura que é analisada como uma raiz que está fugindo da luz. Certo? Show, turma. Então, pensa bem, tá? A lógica é a mesma, a auxina vem sempre para o lado escuro, só que a auxina faz caule crescer, é a mesma auxina que faz a raiz ficar muito sensibilizada e para de crescer. Essa diferença cria um caule que se aproxima da luz, uma reação de curvatura que se aproxima da luz, e uma raiz que foge da luz. Então veja, repito, como a posição da luz é crucial. Show? Emende o próximo vídeo que falaremos de geotropismo, seguindo esse mesmo padrão, essa mesma regra. Muito obrigado e até nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!